Estamos aqui novamente, né? Agora, para encerrar o modo subjuntivo, tá? Nós vamos falar do último tempo verbal. Futuro do subjuntivo. Qual a utilidade desse tempo verbal? É uma possibilidade no futuro em relação ao momento atual, ok? Uma possibilidade, lembrando, né, que o subjuntivo ele vai indicar uma possibilidade, uma hipótese, tá bom? Então vamos lá. Quando eu falar, né? Verbo falar, quando eu falar, quando tu falares, quando ele falar, quando nós falarmos, quando vós falardes, quando eles falarem, ok? O radical nós já sabemos, né? Vimos nas aulas anteriores. E o que vai sobrar pra gente é o que? A desinência. Só que esse cara aqui, galera, ele tem um OBS especial para ele. Por quê? A conjugação do verbo no futuro do subjuntivo, a conjugação do verbo, tá bom? Ela é igual ao que nós chamamos de infinitivo pessoal, ok? A conjugação é a mesma, o verbo vai aparecer da mesma maneira. Então fique ligado aí nos próximos vídeos que eu vou ensinar vocês a diferenciar o infinitivo pessoal do futuro do subjuntivo, ok? Outro ponto importante que eu tenho que passar para vocês é que a conjunção quando, né, que estamos utilizando para conjugar o verbo, ela não é única, tá? Eu posso utilizar o futuro do subjuntivo também com a conjunção se, tá bom, galera? Também com a conjunção se. Sim, aquela mesma lá do pretérito imperfeito do subjuntivo. Só que aí você vai, como é que você vai diferenciar se aparecer o se? Né? Você vai diferenciar pela utilidade do cara, ok? O futuro do subjuntivo é um futuro, uma possibilidade do futuro em relação ao momento atual, ok? Então você tem que ficar ligado nisso, tá bom? Mas fique sabendo que esse cara aqui também pode aparecer, tá bom? Verbo vender. Quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender, quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem, ok? Aí vamos lá, ó. Radical. E o que sobra pra gente é o quê? Desinência. Ok, galera? Verbo assistir para encerrar. Quando eu assistir, quando tu assistires, quando ele assistir, quando nós assistirmos, quando vós assistirdes, quando eles assistirem. Radical. E o que sobra pra gente é o quê? Desinência, ok? Ok? Então, o que vai mudar de um para o outro? É em relação à conjugação, né? Cada um vai ser a sua conjugação. Mas a grosso modo mesmo, são as mesmas coisas, ó. Terminado em R, né? Só vai mudar a vogal temática. Aí aqui, ó. Terminado em RES. Terminado em R novamente, né? Terminado em RMOS, RDs e REN, ok? Então, ó, nos verbos regulares essa conjugação será mantida, ok? A única coisa que vai mudar ali, né, é como eu falei, a vogal temática do verbo, tá? Então, esse é o futuro subjuntivo. Daqui a pouco eu volto, ok? Explicando para vocês a diferença do futuro do subjuntivo para o infinitivo pessoal. Vou ensinar para vocês a diferença entre futuro do subjuntivo e infinitivo pessoal, ok? Como eu falei anteriormente, o verbo ele vai aparecer da mesma forma, tanto em um quanto em outro. E aí, como é que a gente vai diferenciar? É uma coisa bem simples, gente. No futuro do subjuntivo, haverá, antes do verbo, a presença da conjunção quando ou da conjunção se, ok? Entretanto, no infinitivo pessoal, não haverá a presença de conjunção nenhuma, haverá a presença de preposição, ok? Antes do verbo vai ter preposição. Se houver a conjunção, futuro do subjuntivo. Se houver preposição, infinitivo pessoal, ok? Quando sair, feche a porta. O verbo em destaque aqui é o verbo sair. Eu quero saber o tempo verbal dele, se é futuro do subjuntivo ou infinitivo pessoal. Bom, antes dele, há a conjunção quando. Logo, o verbo sair está onde? No futuro
do subjuntivo. Ok, galera? Próximo, se sair, feche a porta. Mais uma vez aqui, ó, verbo sair. Antes dele, há a conjunção se. Logo, ele está no futuro do subjuntivo. E por último, ao sair, feche a porta. Verbo sair, só que agora, antes dele não há conjunção. Há a presença da preposição a, né, que está contraída com o artigo ali. Então, se há a presença da preposição, este verbo está no infinitivo pessoal. Ok, galera? Isso já foi questão, tá? De prova, principalmente da EA. Já foi questão de prova. Ele pediu só para você diferenciar se era futuro subjuntivo ou infinitivo pessoal. Só isso que ele te pedia. Bastava ver se havia antes uma conjunção ou uma preposição. Ok? Então, e mais pra frente, né? A gente vai se aprofundar um pouco mais no infinitivo pessoal, para ver as utilidades, ver a desinência, né? Mais detalhadamente, tá bom? Então, galera, é isso. Já já a gente volta com o próximo vídeo. Vamos falar do imperativo. Valeu! Fala, galera! Estamos aqui novamente e desta vez falaremos sobre o imperativo, o modo imperativo. Já falamos do infinitivo, do indicativo, já falamos do subjuntivo. E agora vamos falar do imperativo. Só recapitulando, né? O indicativo ele expressa uma certeza, o subjuntivo uma possibilidade ou hipótese, e o imperativo ele vai expressar uma ordem, ok? O imperativo vai expressar uma ordem, tá bom? Por isso ele só tem dois tempos, que é o afirmativo e o negativo. Ou você dá uma ordem positiva ou você dá uma ordem negativa, tá bom? Um ponto importante é que o ele ou eles que nós tanto utilizamos será substituído por você, vocês, claro, respectivamente, singular, singular, plural, plural, ok? No lugar desses caras, nós utilizaremos você e vocês, tá bom? Aí vamos lá, galera. No afirmativo, no imperativo afirmativo, vou trabalhar com o verbo falar aqui, botei aqui as pessoas, né? Primeiro ponto, o verbo ele vai vir antes. Ok? O verbo vai vir antes das pessoas. E aí, vamos lá. Cada pessoa aqui, né, vai haver uma diferença, tá? Por exemplo, vou trabalhar primeiramente com tu e com vós, tá? Tu e vós. O verbo que eu vou colocar aqui, esse verbo ele vai estar conjugado no presente do indicativo. No vós também. Presente do indicativo. Ok? No tu e no vós, o verbo aqui. O detalhe é que lá no presente do indicativo, né, o verbo ele termina em S. Tanto no tu quanto no vós. O que a gente vai fazer com esse S? Aqui, ó. Nós vamos, neste caso aqui, retirar o S. Ok? Então lembra comigo, verbo falar no presente do indicativo na segunda pessoa do singular. Tu falas, ok? Então aqui, ó, tu falas. Vou colocar aqui, ó, tu falas. Termina em S. O que a gente vai fazer com S? Vamos retirar o S. Então, ó, formamos o imperativo. Fala tu, ok? E o vós? Lá no presente do indicativo. Vós falais. Vós falais. Vou colocar aqui, ó. Falais. Ok? Terminou em S. O que a gente faz com S? Tira o S. Então, no imperativo fica falai vós. Ok? Então é assim que a gente vai formar o tu e o vós no imperativo afirmativo. Ok? Aí sobra o você, o nós e o vocês. Esses caras, os verbos correspondentes a eles, esse verbo será conjugado no presente do subjuntivo, tá? Presente do subjuntivo. Ok? Ó, o vocês também, ó. Presente
do subjuntivo. Aí aqui não haverá nenhuma retirada de ninguém. É só o verbo no presente do subjuntivo, tá bom? Então, o você equivale ao ele. Então, vou conjugar o verbo, claro, na terceira pessoa do singular. Verbo falar no presente do subjuntivo. Que ele fale. Que ele fale. Então, ó, vai ficar aqui, ó. Fale você. Ok? O nós, presente do subjuntivo. Subjuntivo. Que nós falemos. Ok? Então, no imperativo fica, falemos nós. O vocês equivale ao eles, ok? Então, que eles falem, no presente do subjuntivo, que eles falem. Então, no imperativo fica, falem vocês, ok? Então, ó, você precisa ter isso daqui em mente. O tu e o vós, você vai conjugar o verbo no presente do indicativo e vai tirar o S. O você, o nós e vocês vai conjugar no presente do subjuntivo, ok? Aí basta colocar o verbo, tá bom? Daqui a pouco eu volto com um imperativo negativo, ok? Dando uma ordem negativa. Valeu, galera. Agora nós vamos ao imperativo negativo, ok? Uma ordem negativa. Tanto você vai perceber aqui a presença em todas as pessoas do não que vai vir antes do verbo que nós vamos colocar aqui no meio, tá bom? Então, as pessoas são aquelas que nós tratamos anteriormente, né? Tu, você, nós, vós e vocês. Lembrando que o você e vocês está substituindo ele e eles, tá bom? E aí, como é que vai ficar a questão do verbo, galera? Aqui é mais tranquilo do que o afirmativo. Todos os verbos do imperativo negativo, eles são conjugados no presente do subjuntivo, ok? Então basta conjugar o verbo no presente do subjuntivo e colocar ele aqui. Vamos lá, vamos trabalhar com o verbo falar. Aí. Vamos lá, conjugar o verbo falar na segunda pessoa do singular no presente do subjuntivo. Que tu fale. Tu fales. Vou botar aqui, ó. Que tu fales. Que ele fale. Lembrando que o você equivale ao ele, ok? Que nós falemos. Que vós falais. Que eles falem. Ok? Então, ó, formamos o imperativo. Não fales tu, não fale você, não falemos nós, não falais vós, não falem vocês. Todos os verbos estão conjugados no presente do subjuntivo. E se ainda aparecer a dúvida de você, professor, se o verbo ele tanto está no imperativo como no presente do subjuntivo conjugado da mesma maneira, como eu vou diferenciar? Aí é pela questão da utilização. No subjuntivo você tem o quê? Uma possibilidade ou uma hipótese. No imperativo é uma ordem. Então não tem como confundir, basta você prestar atenção se o enunciado está dando uma ordem ou indicando uma possibilidade, uma hipótese. Aí você tem que identificar ali no enunciado, ok? Para saber se é subjuntivo ou se é imperativo, tá bom? Então, ó, conjugamos o verbo. O imperativo é o mais tranquilo de todos, tá? Daqui a pouco a gente volta com o próximo tópico sobre verbos. Valeu, galera!